E para falar sobre a violência entre as torcidas, nós convidamos o antropólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Edson Gastaldo. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, existe um termo de ajustamento de conduta aqui no Rio de Janeiro para evitar esse tipo de briga. Existe o Estatuto do Torcedor. Mesmo assim, os confrontos são comuns, inclusive com morte. O que falta? Punição? Educação? A questão é complexa, né? O episódio de violência entre torcedores de futebol não são uma novidade, não é uma coisa que começou há pouco tempo, né? Então, brigas de torcedores já são registradas na Inglaterra em 1860, quando criam-se as regras do futebol, começam os primeiros jogos de futebol, termina em quebra-quebra entre os torcedores. Mas nós criamos leis, o que falta para evitar? O caso tem que aplicar as leis, né? E o que precisa, na minha opinião, tem que investir em sistemas de controle social mesmo, né? De identificação, câmeras, esse tipo de coisa para penalizar quem são os verdadeiros culpados disso, né? Porque o culpado não é o futebol, o culpado não são os clubes. E dá até para dizer... claro que tem a investigação toda do Ministério Público, da Polícia Civil, de investigar se a torcida organizada foi a culpada, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser preconceituoso com a torcida organizada, né? Porque existem milhares de torcidas organizadas e elas não podem ser demonizadas dessa maneira. Assim, não há um aumento é das organizadas e pronto, né? Não é bem assim. Eu acho que a coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? Então, que ocorrem atos de violência, sim. Tem que coibir? Tem, né? O que se precisa fazer? Identificar os culpados, punir exemplarmente, né? Mas não há um aumento da violência ou incitação da violência com a torcida organizada? Não existe essa relação? É uma relação que não pode ser naturalizada, não é automático. Eu acho que existem episódios de violência que envolvem torcidas organizadas? Sim, existem. Mas eu acredito que esses episódios são a exceção e não a regra, entende? Então... Eu estava, antes de vir para cá, eu dei uma olhadinha na internet sobre o que as pessoas estavam comentando sobre esse episódio, né? E eu fiquei assustado de ver que a maior parte dos comentários era assim: todos os torcedores da torcida organizada são bandidos, ou todos os torcedores do Flamengo são bandidos. Pois isso é uma generalização perigosíssima. A internet, então, aumenta a violência nesse caso? Não, isso é a palavra dos internautas, das pessoas que estão lendo a matéria, e como uma primeira reação. Mas isso também não é uma incitação da violência? Não vai criar um clima mais violento? Eu acho que de rivalidade? Fomenta esse tipo de coisa, né? Eu acho que a construção de uma cultura de paz nos estádios passa por desmobilizar os espíritos. Eu acho que passa por mais sério que o futebol seja e nos pareça, ele é só uma brincadeira, é só um jogo, né? Então, investir em rir mais do futebol e levar menos a sério essas questões, né? Porque se a gente fomenta o fenômeno chama-se hooliganismo, né? Esse episódio de violência entre torcedores. Ele começa na Inglaterra, né? E se espalha nos anos 80 pelo mundo inteiro. O que é preciso? Levar mais a família para o estádio, resgatar esse sentimento com o futebol? Eu acho que todas as pessoas responsáveis do universo do futebol, dirigentes, jogadores, imprensa esportiva, e nós mesmos, intelectuais, pesquisadores, né? Construir um consenso isso de cultura de paz que se fala, para que não fique só no discurso, né? Um consenso de que futebol é para brincar, futebol é para rir, é só uma brincadeira, né? Okay. Por mais a sério que a gente leve, a gente precisa entender que é melhor rir do que chorar. Tá certo. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigado.